Goiaba. Tá, o nome da emissora é TV Guaíba, mas seria bem legal se fosse Goiaba, né? A Guaíba foi uma emissora que não dá pra descrever, boa pra você assistir tomando um bom suquinho de limão. Um canal simples, mas com um charmezinho retrô. Ela passava animes, doramas e séries e programação bem gaúcha. Mas o que é uma boa lembrança doce pra alguns, pra outros é uma verdadeira desgraça do diabo. A TV Guaíba parece que não fez mal pra ninguém. Essa coitada é sempre acusada de ter desgraçado a vida do dono, o Breno Caldas. Essa desgraçada comeu todo o dinheiro dele, ela é culpada. Pelo menos é isso que falam por aí. A partir de hoje, meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado, não estão me pagando direito. Tudo começou com Caldas, mas não com caldas de chocolate, sim com um homem chamado Caldas Júnior. Ele criou lá em 1800 e bolinha um jornal chamado Correio do Povo. O Caldas infelizmente morreu e quem assumiu o jornal foi sua família, que começou a fazer besteiras pra variar. E mais tarde, Breno Caldas, o filhão do Caldas Júnior, assumiu lá o jornal pra reverter as besteiras que tinham feito. E aí deu tudo certo, Brenão ficou ricaço, virou um homem respeitado e tava entre as maiores fortunas do Brasil. Ele, que já tinha a Rádio Guaíba, ganhou uma concessão de TV. Mas o Breno tava com medo de criar sua futura emissora chamada TV Guaíba. Ele tava, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Os amigos dele lá falavam, a Guaíba vai dar certo, claro, vai dar certo, vai nessa, pode embarcar nisso. Amigos sempre querendo ferrar a gente, né? Quer saber da parada? Vai se catar, vai pro inferno, vai pro diabo. E a contragosto ele decidiu, tá bom, vamos montar essa emissora aí. Um detalhe, o Breno ele já estava endividado nessa época. A Guaíba só foi mais uma dívida que ele criou. Bom, o Breno pelo menos ele sabia o que ele queria com a Guaíba. Ele queria uma emissora gaúcha, gaúcha na veia. Ele achava muito chato ter uma emissora afiliada a outra. Ele queria ter liberdade para colocar os programas no horário que ele quisesse. E era isso que ele queria, ponto final. O cara começou a me gastar um dinheiro. Começou a fazer empréstimo e se endividou. Então começou a falir. Pediu socorro para os contatos dele. Gente, me ajudem, eu não quero falir, não eu. E começou a fazer mais empréstimos e mais empréstimos. E consórcio, e banco, e empréstimo. Em meio a tantos problemas, a Guaíba saiu do papel em 10 de março de 1979. Ela inaugurou com o concurso Rainha das Piscinas. A emissora custou 8 milhões de dólares triplicados pela maxi desvalorização do cruzeiro em fevereiro de 79. A empresa ganhou um grande prejuízo milionário, mas o Breno ainda achava que dava, para controlar. A Goiabinha veio ao mundo com bastante séries, como Batman, Doris Day, passava até mesmo programas da TVS e TV Cultura, que foram comprados, óbvio. Passava programas de opinião, debate e esporte. O Lazier, aquele lá que tomou choque, também estava na TV Guaíba. A programação dela foi pensada bem rápido, em 40 dias, e que cobria só uma parte do horário do dia. Até esse momento, as coisas não estavam tão mal. Um ano depois, já nos anos 80, é que o bicho começou a pegar. A Guaíba tinha muitos problemas, eles tinham que pagar um monte de coisas, inclusive lá os empréstimos feitos. E a situação econômica piorou. Adolfo Bloch, da Manchete, procurou a TV Guaíba para que ela virasse uma afiliada da Manchete, mas Breno não quis. A situação do Breno começou a se complicar ainda mais, até que os bancos começaram a executar as dívidas. A partir daí, a Guaíba começou a entrar em colapso total, assim como todas as outras empresas do Breno Caldas. Em março de 1983, os salários começaram a atrasar no jornal, e isso nunca tinha acontecido. Em dezembro, 300 funcionários do jornal e demais serviços entraram em greve. Nunca na história do jornal isso tinha acontecido antes. Mas em breve a greve acabou. Em 1984, sem dinheiro para manter o jornal, o Breno ele colocou a cabeça dele para pensar: tá, eu tenho dívidas, tenho uma empresa, eu tenho que salvar, eu tenho que salvar isso. Ele apelou para os contatos dele, o Socorro de novo. A Caixa Econômica Federal ia lá e ia liberar uma grana para ele, dar um jeito nas coisas. E eles liberaram, só que parcelado ao invés de uma vez só. Breno Caldas pediu emprestado pro governador Jair Soares alguns equipamentos para colocar o Correio do Povo para circular nas ruas. E ele não quis emprestar. Breno começou a reclamar, dizendo que os empresários e os funcionários estavam querendo tirar ele da direção do jornal, mas que eles não iam conseguir.
O Correio do Povo, tão prestigiado, deixou de circular. E quando isso aconteceu, as empresas dele que já estavam num colapso caíram no buraco. Afinal, era do jornal que vinha o dinheiro para as empresas. A TV Guaíba até então vinha funcionando. Ela tinha dívidas com bancos, com empresas de equipamentos, atrasava salários e muita gente tinha se demitido. Mas a única coisa que ainda mantinha ela no ar era a promessa do dono e dos funcionários do alto escalão de que ela ia se recuperar. Não, a Guaíba vai se recuperar, vocês precisam acreditar. Distribuindo vales para os funcionários, até 1984 ela continuava funcionando. Foi quando tudo chegou no limite. Os funcionários já não acreditavam mais nas promessas e a emissora já não tinha forças e nem dinheiro para continuar. A TV Guaíba chegou a ficar fora do ar pela revolta dos funcionários, mas foi restabelecida, agora funcionando por pouco tempo. Nesse ano, 1984, Sérgio Jockman assumiu as rédeas da Guaíba. Para fazer a emissora sobreviver, ele montou uma programação bem barata. Filmes e seriados velhos, entrevistas e debates. Era nisso que a Guaíba precisava se segurar. A emissora continuava funcionando por milagre. Atrasava salários e não funcionava direito. 2 anos depois, devendo 5,2 bilhões de cruzeiros para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Breno já não tinha nenhuma condição de continuar com suas empresas e teve que vender. Foi quando um cara chamado Renato Bastos Ribeiro apareceu. Ele só queria comprar umas terras lá do Breno. Breno, me venda umas terras. O Renato, ele era um cara bem rico. E o Breno empurrou as empresas dele para ele. O Renato, ele estava com raiva da imprensa do Rio Grande por conta de umas reportagens lá que acusavam ele de ter feito negócio lá com a soja. Então tinha toda uma campanha ali para denegrir a imagem dele. Por conta disso, o Renato decidiu comprar a TV Guaíba, só por conta disso. Foi lá e comprou os negócios falidos do Breno Caldas. A Guaíba era um problemão, mas não era um problema tão grande quanto o Correio do Povo, que nem circulava mais. A Guaíba tava falidaça, mas funcionava pelo menos, né? O Renato, então, ele teve que colocar toda aquela falência de empresas em ordem. A Guaíba voltou ao ar totalmente mudada. Passou por mudanças bem profundas. Vários departamentos foram fechados, mas os enlatados continuaram. Para preencher a programação, eles venderam horários para produtoras independentes. A Guaíba seguiu essa filosofia aí até ela acabar. O Correio do Povo logo voltou a circular um tempo depois, com poucos funcionários e com algumas mudanças, mas pelo menos voltou, né? E ela era uma emissora bem diferente, ela era bem interessante, era uma emissora que você não via por aí, você não via, não tem como comparar ela com nenhuma outra, não tem. Ela tinha vinhetas muito simples, nada de 3D, nada muito tecnológico, vinhetas muito simples com uma musiquinha calma. Eles passavam animes e doramas. Sim, pessoal, animes e doramas. Só que boa parte era bem desconhecida e as séries bem antigas e desconhecidas também. Passavam Elo Perdido. Tá brincando? Aquela coisa é maior do que qualquer elefante que eu já vi. Jack e McBee. Vamos pra cidade? Ter uma conversinha. Poderosa Isis. Poderes de Orion que são tão grandes, faça com que os pratos voltem para a caixa como antes. Macross. Não se preocupe, não há nenhum perigo. Não me venha com essa conversa. Você voava atrás de mim. Ultra Seven, Ultraman, Capitão Harlock e Sherivan. E vários outros. Tinha muita surpresa. Eles já chegaram a passar Star Trek, sim, Star Trek, e transmitiram o Gauchão. Tinha muitos concertos e muitos documentários enlatados da Transtel. Já em 1949, a RCA, Radio Corporation of America, desenvolveu a televisão a cores totalmente eletrônica. O processo era chamado de NTSC. Nos Estados Unidos e no Japão, este é o padrão vigente até hoje. Tinha alguns programas muito bons, como Palavra de Mulher, Seção 2, Dois Toques, tinha o Cadeira Cativa, um programa de esporte, e o Guaíba Rural pro Campo. Uma programação muito legal para uma emissora, e ainda uma emissora independente. Eles mantiveram a filosofia de ser gaúcha. Era uma emissora rara de se ver. Faz massagem na cabeça, faz massagem nas costas, nas pernas, ouvindo música, tem mais essa. Espera aí um pouquinho. A música é No conjugada. intervalo, quando tu dissesse que ia falar sobre a cadeira, surgiu uma pergunta aqui entre nós. Tem bem chegado Saber agora. se essa Felipe cadeira é erótica. Se essa cadeira é erótica.
A Record, ela sempre quis a Guaíba, ela sempre foi atrás, ela queria muito que a Guaíba fosse uma afiliada. Em 2003 surgiu uma história de que a Guaíba ia passar a programação da Record, e a própria TV Guaíba foi a público desmentir a história. Não mesmo, não tem possibilidade disso acontecer. E olha só, 2003, estão vendo, né? A Guaíba, ela durou bastante tempo. Ela trouxe alegria para muitas pessoas, ela foi muito boa. Em 2007, a Record comprou a TV Guaíba e ninguém esperava isso, nem a imprensa, ninguém. E a Record não mexeu na programação, ela permaneceu inalterada. A Record, ela deu mais ordens para arrumar a imagem e os problemas de transmissão. O povo ficou até assustado, né? Ainda mais os funcionários. O Clóvis Duarte, um apresentador lá da TV Guaíba, tranquilizou o pessoal no programa Câmera 2, dizendo que a Record ia ser uma boa. Acontece que até ele andava meio com essa situação, porque corria muitos boatos. E a Record continuava quieta sem dizer nada. Pelo menos ela encerrou a TV Guaíba, sem transformar ela numa afiliada. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a TV Guaíba. Se você curtiu, cara, deixe seu gostei embaixo, se inscreva no canal, se possível comente e vire um formoso ou formosa, tá bom? Até amanhã, pessoal.